Olá, investidores! Hoje vamos falar sobre o setor de construção civil, né? As construtoras mais voltadas à média e alta renda. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Bom, então atendendo a pedidos, eu vou falar hoje sobre um setor específico que é a construção civil. São 9 empresas mais voltadas aí à média e alta renda, né? Então eu vou falar de Cyrela, Iven, EZTEC, Gafisa, Elbor, as novatas Moura do B e Mitre, e Tecnisa e Trisul. Eu faço um destaque aqui que tem 4 empresas que não divulgaram ainda o seu resultado do quarto trimestre, que é a Iven, a Elbor, a Moura do B e a Mitre. E eu vou falar aqui bastante sobre o múltiplo preço sobre valor patrimonial e vou falar bastante detalhe aqui do endividamento dessas companhias. Por sinal, eu criei, elaborei uma planilha aqui completa e gratuita para você. O link está aqui na descrição do vídeo. É só você colocar o preço da ação que já sai um múltiplo para você. Por exemplo, Cyrela 1,5, 1,53 o preço sobre o valor patrimonial. EZTEC 2,20 e assim sucessivamente. Então você baixa aqui essa planilha e você consegue controlar, então eu vou começar falando, eu também já fiz vídeos no meu canal sobre Elbor, sobre Trisul, sobre Tecnisa, então vou falar um pouquinho mais aqui no início sobre a EZTEC e a Cyrela, que agora a EZTEC está cotada para entrar na próxima prévia do Ibovespa, então no início de maio vai ser divulgado, então a cada 4 meses a gente tem um rebalanceamento, então teremos aí Cyrela e EZTEC no Ibovespa. E é claro, agora com a quarentena, vocês podem ver que eu estou gravando o vídeo aqui de casa, tem uma preocupação. Primeiro, os estandes aqui no final de semana devem estar vazios, de venda de projeto imobiliário, então vai haver sim uma queda nas vendas das construtoras, e aí a gente não sabe por mais quanto tempo a gente vai ficar na quarentena, se será liberado ou não. A gente acredita aí que pelo menos até o meio de abril, que é quando deve ser o auge aí do coronavírus, então vai afetar aí março e abril, talvez um mês aí que fiquem bem fracas as vendas das construtoras, e também a questão das obras, tá certo que o governo já decretou que as obras não vão parar, que é considerado essencial, mas podemos ter algum atraso e algum custo, por esse atraso de obra, pessoal? Então, eu vou começar então falando da Cyrela e da EZTEC, porque acho que se vocês podem olhar aqui na planilha, a gente tem claramente aqui 3 grupos de empresa quando a gente olha preço sobre valor patrimonial, Então, a empresa mais cara nesse múltiplo é a EZTEC, 2,2 vezes esse múltiplo, e depois tem Cyrela e Trisul, mais ou menos 1,5 vezes esse múltiplo, Então essas 3 são as empresas mais caras e as que têm a melhor posição de liquidez, porque agora nesse cenário de quarentena, de coronavírus, de fechamento, de mercado de capitais, só lembrando que a Cyrela não fez follow-on, a Trisul e a EZTEC fizeram, as empresas estão com uma posição de caixa muito confortável, Então a EZTEC tem caixa líquido de quase 1,3 bilhão de reais, a Trisul tem 200 milhões, 183 milhões para ser mais exato, de caixa líquido, e a Cyrela tem um nível baixo aí de dívida líquida também, Dívida líquida sobre o patrimônio de 19%. Então volto a falar que é muito importante, você baixar essa planilha, porque existe uma correlação muito grande entre esse múltiplo preço sobre valor patrimonial mais alto e o nível de endividamento. Então, quanto mais baixo for o nível de endividamento, no caso da EZTEC, então, que tem muito mais caixa do que dívida, esse múltiplo é mais alto. Só para vocês terem uma ideia, a EZTEC tem somente 42 milhões de reais de dívida, sendo que são só 17 milhões vencendo no curto prazo. E tem uma posição de caixa de 1,3 bilhão de reais, Bem forte. No caso da Trisul, que seria a segunda aí posição mais forte de caixa, são 300 milhões de reais de dívida por um caixa de 500 milhões, sendo que tem só 70 milhões vencendo em
2020, né? Então, claramente, para mim, EZTEC e Trisul são as que têm aí a posição mais forte de caixa. Depois, logo abaixo, vem a Cyrela, né? A Cyrela tem uma dívida líquida aí de 851 milhões de reais, né? Uma posição de caixa de 1,6 bilhão e tem só 550 milhões de reais vencendo no curto prazo. Então, essas três empresas estão uma posição bem confortável de caixa e essas três eu acho que tem a operação mais redonda, né, pessoal? Com o perdão do trocadilho, estão com a casa mais arrumada, né? Então, acho que essas seriam aí as menos arriscadas desse universo de empresas que estão muito focadas no segmento de média e alta renda, né? E aqui tem uma diferença grande, tá, pessoal? Então, Trisul e EZTEC, acho que é um DNA muito de São Paulo, praticamente a operação só em São Paulo, segmento de média e alta renda. A Cyrela já é mais nacional, né? Então a Cyrela tem operação fora de São Paulo e ela tem a Cury, né, que é uma joint venture, né, que ela tem no segmento de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, né? Então a Cyrela é um pouquinho mais diversificada do que a EZTEC e a Trisul, né? Então acho que essas são as três empresas aí, as minhas favoritas aí nesse ambiente. São as três empresas aí que tem, junto com a Iven, né, que estaria aí, né, a primeira do segundo pelotão, vamos dizer assim, com retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, 13,4% para a Trisul, é o melhor, EZTEC 10,8% e a Cyrela 8,4%. Então existe essa correlação muito grande. Quanto maior é o retorno sobre o capital, né, sobre o patrimônio líquido de uma empresa, e menor o seu endividamento, mais tende a ser mais alto esse múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação. Então, entrando aí no segundo escalão, vamos dizer assim, ou no bolão do meio ali, né, vamos dizer assim, então a gente tem Iven, Elbor e Mitre. A Mitre eu coloquei no segundo pelotão, mais por ser uma empresa novata, a gente fez, né, o relatório do IPO recomendando a entrada, então a Mitre está negociando a 1,20 preço sobre o valor patrimonial da ação, aí vem uma vez e a Elbor a 0,9. As três ainda não divulgaram, né, o seu resultado do quarto tri, então deve ter um lucrinho aí, o patrimônio vai aumentar, então pode ser que esse múltiplo baixe um pouquinho. Destaca aqui a posição forte de caixa da Mitre, né? Então ela acabou de fazer o seu IPO, estão ajustando ali o último balanço dela, 1 bi de caixa, né, para 126 milhões só de dívida no curto prazo, né? Então, comparando a Mitre com a Elbor e a Iven, ela tem muito mais liquidez, né? Muito mais posição de caixa. A Elbor fez o seu follow-on, ela reduziu o seu nível de endividamento, mas se você olhar dívida líquida sobre PL, a Elbor tem um dos maiores endividamentos aí do universo que a gente está olhando. É claro que a empresa vem fazendo venda de ativo, então é muito importante acompanhar o balanço da Elbor, que sai na terça-feira, dia 31 de março, né? O da Iven sai dia 30, o da Mitre também, né? Então, segunda e terça aí da semana que vem, teremos aí os balanços para ver. Então, a Elbor, né, falando um pouquinho de Elbor, que eu já falei aqui no canal, ela tem, né, muito estoque pronto, então ela tem despesa de venda para bancar esse estoque, e ela fez uma venda, né, de SPS, mais ou menos aí, quase 300 milhões de reais, né, em duas tranches, em duas parcelas, vendendo esse estoque pronto para um fundo imobiliário, né? Então isso é muito positivo, porque reforça o caixa da companhia e reduz a despesa que ela tem para pagar o estoque pronto, né? Então a Elbor tem 1,76 bilhão de reais de dívida bruta, tem 600 que vence no curto prazo e 350 é dívida corporativa, né, pessoal? Nesse setor também vale a pena explicar aqui que as empresas podem se financiar com dívida de projeto ou dívida corporativa. Então, dívida de projeto, como tem um lastro lá no recebível, a empresa não precisa dar o dinheiro para o banco, a corporativa sim, né? Então, a Elbor tem uma posição de caixa de 870 milhões de reais, 350 de dívida corporativa, né? Já a Iven tem 830 milhões de reais de caixa, tem 430 de dívida no curto prazo, mas dívida corporativa é só 284. Então é legal também, reforço, né, para ficar claro para vocês aí os números, baixar a planilha, tem lá detalhado, né? Eu fiz um raio-x mesmo do endividamento
de todas as companhias, né? Então, acho que esse é um escalão intermediário. Acho que são empresas que vão aumentar a sua rentabilidade, né? Então, a Mitre tem um ROI de 3,3%. É claro que não tem o número ainda fechado do ano. Aí vem, nos últimos 12 meses, 7% de ROI. E a Elbor ainda está com prejuízo. Eu acho que não deve ser um resultado bom da Elbor, né? Não deve estar dando lucro ainda. E aí eu tenho o último escalão aí, né? Que eu colocaria, né, que são empresas que estão numa situação mais complicada ou que vão demorar mais tempo para se recuperar, que é a Tecnisa, a Gafisa e a Moura do B, né? Então essa seria a minha ordem aí do terceiro escalão, né? Então falando aí de Tecnisa, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal, ela divulgou o resultado do quarto tri e foi ainda ruim, né? Ainda teve muita provisão para aquele empreendimento deles lá em Brasília, que praticamente teve que ser relançado, né? Na verdade é na região, né, metropolitana ali de Brasília, nas cidades satélites. Então 43 milhões de reais, se não me engano, passou na linha de resultado da Tecnisa. Então a Tecnisa ainda deu prejuízo, mas ela tem também um caixa líquido, né? Então a Tecnisa tem 380 milhões de reais de caixa, uma dívida só de 350, sendo que 100 milhões vence só no curto prazo e ela tem uma dívida corporativa de 75 milhões. Então, acho que ela vai passar relativamente tranquila aí pela crise de liquidez, tá? Ela não vai ter problema. O problema, eu acho, dela, por enquanto, ela tem ainda o estoque pronto um pouco alto, que joga essa despesa de venda para cima, e ela tem ainda não está dando lucro, né? Então, a Tecnisa, eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo, eu diria, para atingir essa rentabilidade, né? As ações estão negociando aí bem descontadas, né? Tá negociando aí a 0,6 preço sobre valor patrimonial, né? Então, bem descontada aí, se você for comparar com a Elbor, que é 0,9, com a Iven, que é uma vez, com a Cyrela e Trisul, uma vez e meia, né? Então, se você tem aí uma visão de prazo mais longo, né, eu acho que Tecnisa tá numa posição interessante, né? As duas empresas aí que eu não gosto, né? Acho que eu faria aí uma cesta de ações, né? Porque é um setor que eu acho bom ainda, o setor de construção civil voltado à média e alta renda em São Paulo, né? Então são duas empresas só que estão baratas, mas eu acho que é risco demais, na minha opinião, que é a Gafisa e a Moura do B. Né, a Moura do B é a minha menos preferida, né? Ela estava na iminência ali quase de quebrar, né? E fez o follow-on ali antes da crise, aos 48 aí do segundo tempo. Então ela tem uma dívida grande, tá? Ela tem uma dívida de 1 bi 100, né? Levantou aí quase 1 bilhão aí de caixa no follow-on. Então tem uma dívida grande aí da Moura do B vencendo no curto prazo. Então ainda apesar do caixa, a companhia está pressionada, tá? E a Gafisa que divulgou o resultado, né, um resultado bom, até surpreendeu, porque ela deu lucro, teve alguns itens ali não recorrentes. Agora, é uma certa distorção realmente, né? Valor de mercado da Gafisa, 455 milhões de reais, e a posição de caixa é 414, né? Para uma dívida aí de uns 300 milhões, né? Então, dívida líquida. Então, tá aparecendo super descontado, tá aparecendo aí fundo do poço, mas na minha opinião é risco demais. Bom, pessoal, para finalizar então, eu vou falar aqui das 3 divisões aqui de empresas, né? Olhando para o múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação, vou falar aqui os 3 blocos e a minha ordem de preferência no setor, né? Então, primeira divisão, o primeiro bloco tem Cyrela, Trisul e Ezetec, né? São as 3 empresas com posição mais sólida de caixa, que tem um múltiplo mais elevado. Aí a gente tem um grupo intermediário, Elbor, Iven e Mitre, né, nessa ordem. E por último ali, Tecnisa, Gafisa e Moura do B. Eu faria aí, como eu falei, um basket, né? Compraria, são 9 empresas, né? Daria para ter exposição, na minha opinião, em 7. Eu ficaria fora somente aí de Moura do B e Gafisa, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Baixem lá a planilha, é bem completa. E depois que sair o balanço das empresas, eu vou atualizar. É isso, muito obrigado. Ótimo domingo para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.